Como é que eu sei que eu tenho uma dessas maldições? Legal. Boa pergunta. Em primeiro lugar, quando há uma repetição. Então, eu sempre falo o seguinte, ó. Eu tenho uma maneira. São 12... como se fossem 12 estradas que eu vou tentar abrir. É como se eu... Sabe quando os dois espias, eles entram dentro da fortaleza? Josué 2, Josué capítulo 2, tá? O Josué fala o seguinte, vão lá, entrem em Jericó, entram dentro da fortaleza, eles passam a noite. Passar a noite é descobrir aquilo que foi feito no segredo. Então, eu tenho 12 caminhos que eu vou trilhar. Então, quando a pessoa tem assim, são rompantes de ira associados a crimes, a violência, tentativas de suicídio, desgraças financeiras, quando a pessoa ela tem muito dinheiro, ela recebe bem, mas não prospera. Enfermidades que não há um diagnóstico médico claro. Alianças de casamento que são sistematicamente, pastor, eu tive 1, tive 2, tive 3, tive 4, são quebradas. Quando há quadros de imoralidade sexual, quando há perseguições de enfermidades familiares. Então, aí eu percebo assim, ó, tem uma repetição aqui. Existem sofrimento. Pronto, essa palavra é boa. Tristezas repetitivas mesmo, que ele experimenta na vida dele ou experimenta na família dele. Mamãe foi igual, papai teve dinheiro até os 40 anos, perdeu tudo, ficou pobre. Aí eu nasci pobre, ganhei muito dinheiro até os 40 anos, perdi tudo, e agora meu filho conquistou tudo, 40 anos está perdendo tudo. Então, há uma repetição que se liga como se fosse uma corrente. Aí você percebe o seguinte, que há uma desobediência crônica aí. A pessoa não sabe qual é, ou ela sabe e insiste na rebelião. Número 2. Quando há, aí na segunda parte, a gente chama da maldição raca ou calau. Em hebraico, é a maldição da desgraça proferida. Mamãe disse, e aconteceu. O meu pastor, ele liberou e assim aconteceu. E existe, tem uma memória. E acontece essas maldições pastorais que libera, pastor? Pastor, a gente acabou de ler Malaquias capítulo 2. O sacerdote abençoa, em vez de vir bênção, vem maldição. Verdade. Se eu creio na Bíblia. Se a Bíblia diz que é, por que eu vou dizer que não é? Eu vi isso aí. Agora, tem uma maneira... Agora, interessante, né, pastor? Golias, ele amaldiçoou Davi. E Davi falou assim, opa! Porque a Bíblia diz assim, então, ele o amaldiçoou pelos seus deuses, com letra minúscula. Aí Davi, ele lança uma palavra contrária. Ele falou assim, e tu vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontaste. E aí Davi, ele não tem nem um canivete no bolso. Ele tem 5 pedras e uma funda. Mas ele fala assim, ainda hoje te matarei, arrancarei a sua cabeça e darei para as aves do céu e para as feras do campo. Ele profetiza ao contrário. Ele lança uma palavra de desgraça. A gente vê isso, sabia que isso a gente vê repetidamente na Bíblia? Por exemplo, Pedro nega Jesus 3 vezes, não nega? Sim. Aí Jesus pergunta para Pedro, primeira vez, tu me amas? Aí Pedro ama. Tu me amas? Te amo. Terceira vez, tu me amas? Você sabe que eu te amo. Então, pastor, você não pode deixar aquela promessa de desgraça agregar valor na tua vida. Eu retiro essa palavra de maldição, de desgraça, de sofrimento, de miséria, de falência. Eu tiro da minha vida em nome de Jesus. Essa reação não é uma indolência espiritual, é uma reação. Eu sou bendito do Senhor, eu sou filho de Deus. É um repúdio ao que está sendo liberado, né? É uma reação. Ô, pastor, e tem a terceira ainda. Essa é uma forma de quebrar as maldições, né? Lançada. Não, a maldição lançada, essa é uma forma de quebrar, né? E tem as outras... A gente usa o termo quebrar... Quebrar não vai dar no mesmo, né? Retirar. Ou aniquilar. Agora, tem experiências que a pessoa já teve que ela não consegue mais retirar. E ela já fez a desgraça. Então, ela tem a chamada consequência do pecado.
Pastor, eu estava lá num bando, matei alguém, me arrependi. Deus te perdoa? Perdoa, mas tu vai cumprir a pena. Você vai para a cadeia. Está entendendo, pastor? Existem livramentos? Existem. Jurídicos até. Mas existem... agora você abortou, você perdeu o teu filho. Entendeu? Sim. Vai ter que viver com essa consequência. Ele foi demais, ele foi além. Ele tem perdão de Deus. Você me fez uma pergunta aqui, pastor. Não sei se ainda tem tempo. Sim, pode. Tem ligação do quadro de endemoniamento com o quadro de maldição? O quadro de endemoniamento é um quadro de desobediência crônica, de rebelião crônica, de pecados, de afastamento severo de Deus. Isso atrai a maldição. Mas nem todo mundo que vive maldição está endemoniado. É bom a gente entender isso. Interessante. Nem todo mundo que vive maldição está endemoniado. Mas a maldição é suspensa a partir do momento que você obedece. Pastor, de tudo que nós falamos aqui, existem muitas pessoas nos acompanhando aqui nesse momento agora. Se o senhor tivesse que transmitir uma mensagem ao mundo, olhando naquela câmera ali, talvez pessoas que estão sendo vítima dessas maldições, está sendo corrigido por Deus, ou teve uma palavra pronunciada que o levou a viver essa maldição, ou aqueles, como o último lá, como Caim, está vivendo esse período de maldição que está seguindo e perseguindo a vida dele. Qual seria a sua palavra e oração pela vida dessa pessoa? Minha palavra bíblica é que Deus pode transformar toda a bênção, toda a maldição em bênção. É a primeira coisa. Você vai encontrar pessoas, tanto na Bíblia quanto na sua igreja, que viveram experiências de desgraça e que foram restaurados pelo Senhor. Você vai ver que Deus restaura cidades, que Deus restaura famílias. Um dos piores reis de Israel é o rei Manassés. Tem nada a ver com o filho de José. Pensa num rei horrível. E ele vai para o calabouço por causa da crueldade dele. Ele quem persegue Isaías, né? Mas ele se arrepende e Deus restaura ele. Então, a primeira coisa é você não ser vítima da maldição. Você tem que entender que tem um Deus que ele quer te abençoar. Em segundo lugar, é entender que existe um processo de semeadura e colheita. Tem gente que quer resolver agora uma semeadura que ele fez durante anos na vida dele. Então, comece agora a arrancar o que a gente chama de ervas daninhas da sua vida. Comece a se livrar do pecado. Arrependa-se. O Senhor Jesus, ele muda a história da gente. O Senhor Jesus não é um Jesus histórico, não é um Jesus cultural. Ele é Deus que ele quer andar contigo. Ele quer fazer parte da sua vida. Se você tem um pecado que você deve confessar, confesse a Deus. Salmo 32 fala isso. Confessarei ao Senhor o meu pecado. E ele retirou a culpa do meu coração. Eu quero orar com eles. Sim. Eu posso orar? Oxe. E eu quero pedir que durante essa oração, você que está ouvindo isso pelo YouTube, queria que você orasse comigo, essa palavra saísse da sua boca, porque a sua Bíblia diz, se você crê no teu coração e com a tua boca confessa, né? É assim, um coração você crê para a justiça, é com a boca que se confessa para a salvação. Então, eu quero convidar para você para orar comigo. Diga assim, e repita essas palavras. Diga, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus eu quero confessar que o Senhor Deus é o meu Rei, é o meu Salvador, é o meu Redentor. Eu quero quebrar aqui todas as alianças de caráter perverso que eu celebrei. Eu quero fazer uma nova aliança, debaixo do sangue da cruz, no nome de Jesus, uma aliança de vida eterna. Eu quero entregar meu coração, a minha alma e o trono da minha vida ao Senhor Jesus, para que Ele domine, mas para que Ele me ame. Eu quero desfazer, retirar toda palavra de desgraça, de falência, de miséria, de enfermidade, de loucura, de perda, toda palavra imunda que foi lançada contra a minha vida, toda palavra de maldição, toda palavra que estragou a minha vida, em nome de Jesus, nome poderoso, eu retiro, eu afasto essa palavra da minha vida. E eu recebo uma palavra de bênção. Eu recebo uma palavra de restauração, uma palavra de nova vida, uma palavra
de repetição do favor do Senhor, do ciclo de bênção sobre a minha vida. O mal não me tocará, nenhuma praga chegará na minha vida. Todas as armas levantadas do inferno, elas são desfeitas, desautorizadas, elas são retiradas, elas são quebradas. Apenas o Senhor é o meu Deus. Ele preparará um caminho para mim. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor estará comigo. Eu não temerei a seta que voa de dia, nem a praga que anda sorrateira à noite, nem a mortandade que assola o meio-dia. Nenhum mal me tocará. Os meus olhos verão a bondade do Senhor, mas o mal vai cair ao meu lado. O Senhor levantará uma muralha de defesa em volta da minha vida, da minha casa, do meu casamento, da minha herança, dos meus filhos. O Senhor fartará a minha alma, ainda que os lugares sejam secos. Eu, em nome de Jesus, peço perdão por cada pecado, desobediência e rebelião, e assumo a minha posição como filho de Deus, bendito de Deus. Eu tomo a armadura do Senhor na minha vida e trago a mão poderosa de Deus em meu favor. O Senhor será sombra à minha direita e à minha esquerda. Será justiça à minha frente e será glória à minha retaguarda. E a bênção do Senhor jamais se recolherá da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.